Enquanto as pessoas vão chegando, vou trazer uma música para abrir os nossos trabalhos hoje. Hoje é um dia nessa aula vai ser um dia de contemplação, de escuta. Então, se vocês puderem, quem já estiver aí, sentar, fechar os olhos e se conectando com a batida do seu coração, se conectando com a sua respiração, né? Vem chegando mesmo, tá? Muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso primeiro encontro desse ciclo de 3. Hoje é o nosso primeiro dia. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Lara Rezende, sou cantora, compositora, pesquisadora, trabalho com comunicação e educação, trabalho com algumas ferramentas quânticas e holísticas também. E tudo isso vem compondo, né, fazendo parte do que eu tenho oferecido, que eu tenho manifestado no mundo. O canto está na minha vida oficialmente, por assim dizer, desde os 12 anos, quando eu comecei com o canto coral e, enfim, e assim foi. Hoje eu estou com 36 anos, então venho passando por diversas experiências, por diversos caminhos mesmo dentro do universo do canto e do corpo. O corpo também é um lugar de investigação profunda para mim. Eu também danço desde os 16 anos, também dei aula de dança. Enfim, e assim tudo isso foi compondo o trabalho que eu ofereço hoje. E hoje a gente vai trazer um assunto que para mim é fundamental, né, dentro do trabalho que eu venho desenvolvendo no canto, no corpo e na vida. Então, é uma aula que é de canto, mas na verdade é uma aula para a vida. Hoje a gente vai falar sobre a escuta. Sobre a importância da escuta. Raquel, mas o que tem a ver, né? A gente está falando de cantar, você vem falar de escuta, né? E o que isso tem a ver com o fluxo do canto que você está propondo? Para mim, a escuta é uma base mesmo, fundamental, assim, do canto, da voz e da nossa
de vida mesmo, de presença. E escuta é diferente de ouvir. Ouvir é a nossa capacidade, né, de captar os sons que chegam, né? Agora, escutar é um estado de atenção, é estar presente, é colocar a nossa consciência, né, em direção a alguma coisa que a gente está presente ali com aquela coisa. Então, são coisas diferentes. Deixa eu só ver. Ótimo. Então, quando a gente fala em escuta, a gente fala em estar presente, em estar com a nossa consciência ativada. E eu vou usar uma outra palavra aqui que para mim é bem importante, que é um estado de contemplação. Estar em contemplação com algo é você estar presente com essa coisa de uma forma que você entende a profundidade dessa coisa e a sacralidade dessa coisa. Tá joia aí. Eu vou olhar de vez em quando os comentários, mas eu não vou ficar tão atenta, senão eu perco o fio aqui, tá? Depois eu vou abrir lá no grupo também para a gente poder conversar melhor sobre tudo isso. E para quem está no grupo, eu vou também oferecer a aula gravada, tá? Então, quando a gente está nesse estado de contemplação, a gente considera como se fosse um templo, né? O que a gente está colocando a nossa atenção. Quando a gente fala em escuta, normalmente a gente já pensa numa ação externa, né? Então eu vou escutar algo que está fora de mim. Eu vou escutar uma música, eu vou escutar alguém. E a gente pensa pouco na escuta interna, da gente se escutar, escutar o que está acontecendo internamente, em termos de sons, em termos de sentimentos, de emoções, em termos de tudo. Nós somos um micro-universo, nós somos um universo inteiro, né? Só que a gente tem os olhos voltados normalmente tanto para fora que a gente pouco olha para dentro e pouco escuta dentro. E o que tudo isso tem a ver com o canto? Tem a ver pelo seguinte: quando a gente vai colocar nossa voz no mundo, quando a gente vai manifestar a nossa voz no mundo, seja pelo canto, seja pela palavra, existe um estado que é pura criação, que eu vou usar aqui um pouquinho do Guimarães Rosa, que é o nonada. Para quem já leu Grande Sertão Veredas, ele fala muito do nonada, que é esse estado, que é esse lugar onde tudo é possível, que é como se fosse o caldeirão mágico, né? Esse caldeirão mágico, esse nonada, para mim, é o silêncio. O silêncio é essa capacidade justamente de escutar internamente. Essa escuta, para ela acontecer verdadeiramente, ela é desprovida de julgamentos. A partir do momento que você percebe que a sua mente está qualificando, julgando, né, qualquer coisa que esteja acontecendo, seja internamente ou externamente, a gente saiu do estado de escuta, a gente já está no julgamento. Esse estado de escuta, de contemplação, ele é profundo e ele é a pura entrega, ele é o fluxo. Então, quando a gente fala do fluxo da voz, é fundamental que a gente esteja nesse lugar da entrega, da escuta, do silêncio. Então, só para a gente começar a entrar nesse universo, eu vou propor para a gente fazer uma experiência, que é fechar os olhos, bem simples. Vocês podem colocar a mão no ventre, na barriga, como
vocês quiserem, fechem os olhos e inspirem profundamente. Podem soltar o ar pela boca ou pelo nariz, como acharem mais confortável, mas traz a atenção, a escuta para a sua respiração. A gente vai fazer um ciclo de 3 respirações em silêncio e eu quero que vocês percebam o que acontece. A gente pode perceber o quanto às vezes é difícil manter a nossa consciência direcionada, né? Por exemplo, aqui a gente estava direcionando a nossa consciência para a nossa respiração. E aí, de vez em quando, vem um pensamento, né? Nossa, não lavei a louça. Nossa, mas onde que isso vai dar? Que prática esquisita. Ou, enfim, qualquer pensamento, né? Ou até mesmo, né, uma sensação no corpo, nossa, as minhas costas estão doendo, aí de repente aquela dor aparece porque eu não estava atenta a ela, né? Então tudo isso, todos esses ruídos, eles não são silêncio, eles são a nossa mente, né, hiper ativa e hiper estimulada, falando. Então, para a gente estar realmente nesse estado de escuta, não é tão fácil, exige querer, né? Exige desejo mesmo de estar nesse estado. Quando a gente canta ou fala nesse estado de presença, algo muda, algo profundo muda. Quando a gente fala em canto e a gente tem uma ideia de canto muito vinculado às técnicas vocais e a um trabalho incansável, né, em relação à estética, né, à afinação perfeita ou ao timbre que eu quero alcançar, que eu julgo, né, considero perfeito, a gente está numa limitação dentro do canto, a gente está podando o nosso canto, a nossa voz, a nossa fala. A gente tira da nossa voz, do nosso canto, a possibilidade de ser outras coisas, de ser o que ele é de verdade, por exemplo. Quando a gente está nesse fluxo que vem com esse estado de silêncio e de escuta, o canto pode ser qualquer coisa, a nossa voz pode ser qualquer coisa e pode criar qualquer coisa. Então, quando a gente vai trabalhar o canto, né, dentro das práticas que eu tenho trazido bastante, esse estado de conexão com você mesmo e com o seu corpo, ele é fundamental, né? Essa percepção dos sons internos e de onde o som pode ir, né, para onde os sons podem ir, para onde a minha voz pode ir que eu ainda não sei, e que espaços ela pode despertar em mim, que estados de consciência, que estados emocionais a voz pode despertar em mim que eu ainda não acessei. Esse é um lugar precioso que eu tenho buscado e que eu tenho, né, colocado o meu desejo de estimular nas pessoas, porque nesse lugar a gente se cura, a gente se transforma, a gente cria, a gente brinca, a gente é feliz, porque a gente flui simplesmente, né? Então, quando a gente está falando agora aqui então de escuta nesse lugar de percepção de si, né, de colocar atenção em si. E aí um segundo exercício que a gente vai fazer agora para perceber
a gente vai trazer a nossa atenção para o nosso corpo voz, porque a voz não está desvinculada do corpo, né? Às vezes a gente fala do canto como se fosse uma coisa muito localizada aqui, né? Como se a gente cantasse usando só a nossa garganta. E na verdade o nosso corpo canta, né? Então não tem como a gente falar de canto sem trazer o nosso corpo. E o quão conscientes do nosso corpo nós estamos e o quanto a gente tem escutado os nossos corpos. Se eu tenho os ouvidos tampados e a minha percepção bloqueada para o meu próprio corpo, eu vou ter também para a minha voz. Não tem como, né, ser diferente. Então a gente vai fazer uma prática simples agora de trazer a nossa atenção, de dirigir a nossa consciência para o nosso corpo. A gente vai fazer como se fosse um check-up, assim. Então a gente vai fechar os olhos, podem colocar, quem estiver sentado, pode colocar as mãos, descansar as mãos nos joelhos. Fechem os olhos. A gente vai sentir agora bem o apoio do chão, então sente os pés apoiados no chão para quem está sentado numa cadeira, para quem está sentado no chão, sente o apoio dos isquios, que são aqueles dois ossinhos que apoiam quando a gente está sentado, sente os joelhos. Percebe que a gente está muito seguro nesse chão e que a gente pode simplesmente entregar esse peso, pedir para o nosso corpo todo relaxar. Então os nossos ombros a gente pede para eles cederem o peso para os cotovelos, em direção ao chão. A gente segue respirando profundamente, então traz a respiração inflando a barriga, sentindo esse ar que penetra o nosso assoalho pélvico. E vai percebendo como estão os seus pés, como estão os seus joelhos. Traz a sua atenção para cada parte do seu corpo. Vai subindo para as pernas. Sente a sua bacia. Sente o apoio dos isquios no chão ou na cadeira. Sente o seu ventre que vai se expandindo com o ar que entra. Sente os órgãos internos, passeia pelos órgãos internos. Para as mulheres, pelo útero, os ovários. Para os homens, a bexiga, os rins, os intestinos, o estômago. Sentem as costelas se expandindo também na inspiração. Coloca a atenção na coluna, em cada vértebra. Sente esse canal que é a sua coluna bem estruturado e firme. Sente o seu peito, o seu coração que se expande também na respiração. Sente os seus ombros relaxados, os cotovelos, as mãos, o seu pescoço. Sente a sua garganta. Pede para ela relaxar. Sente essa parte interna da sua garganta. Sente a sua nuca, a parte superior da nuca, a cabeça, o couro cabeludo, o seu cérebro, a testa, pede para a testa relaxar, os olhos, os seios nasais, os espaços internos da sua face. Percebe por onde o ar entra quando você respira, que caminhos o ar faz
Coloca a atenção em toda a parte interna da sua boca. Sente o apoio da língua, se a língua está relaxada. Sente o seu céu da boca, os seus dentes. Respira profundamente. E a gente vai soltar o ar pela boca agora, soltando o som ar. E devagarzinho a gente vai se espreguiçar, abrindo os olhos. E abre bem os olhos. Sorria. Abre os braços, abre o peito. E coloca atenção agora no seu corpo. Percebe o que mudou, se mudou alguma coisa, se foi difícil se conectar com o seu corpo. Agora eu vou até dando umas olhadinhas aqui. Ai, pera só um minutinho que eu vou pegar a bateria. Pronto, e aí quem quiser escrever por aqui como que foi, se foi tranquilo, fazer essa conexão com o corpo, se percebeu alguma parte do corpo que normalmente não presta atenção, se veio alguma dor, algum incômodo. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou seguindo aqui. Eu não sei como que foi para vocês, mas normalmente quando a gente para prestar atenção, para abrir a nossa escuta para o nosso corpo, a gente percebe coisas que a gente não estava muito atenta. Justamente porque a gente simplesmente abre espaço para essa escuta, para essa percepção. Diversos pontos de tensão. Sim. Ai, que bom, Flor, Laila, que foi gostoso. E isso acontece mesmo, Jonathan, de repente, né, começam a vir essas tensões que a gente não estava prestando atenção, porque a gente fica tão no automático com o nosso corpo que a gente não o contempla. Então, lembra aquela palavra que eu usei no início, a contemplação? A ideia é que a gente possa contemplar o nosso corpo, ou seja, estar em contemplação com o nosso corpo, entendendo e percebendo a profundidade e a sacralidade desse espaço, né? E o que ele nos permite realizar. O canto, por exemplo, e a nossa capacidade de trazer através da voz, né, sentidos, de criar através da voz, essa é uma capacidade sagrada. O canto, ele vai ser sempre sagrado. Uma certa sonolência, um relaxamento. Que bom, Paty. Que é uma outra possibilidade, né? Que simplesmente o corpo, se entrega, né? Ele simplesmente faz o que ele sabe fazer. Né? Então, existe uma sabedoria do corpo que a gente pouco acessa e que cada vez mais, né, diferentes linhas dentro da saúde, dentro dos estudos de corpo, tem trazido, que é essa sabedoria do nosso corpo. E para o canto não é diferente. O corpo canta, o seu corpo canta. Ele não precisa de técnica para cantar, ele canta. O seu corpo caminha, ele não precisa de técnica para caminhar, ele caminha. Para que servem as técnicas, então? Né? As técnicas, elas são exercícios para a gente se conectar com a voz, mas dependendo de como eu uso as técnicas, elas vão me prender, elas vão se tornar uma prisão. Porque você vai ficando duro, né? Você vai ficando rígido
E quanto mais rígido o corpo fica, mais fora dele mesmo ele está. Quanto mais entregue e relaxada eu estou, mais fluido vai ser a vida. E mais fluido vai ser o meu canto, e mais fluido vai ser o meu falar, o meu expressar, o meu comunicar. Tem até que eu descobri esses dias, um diretor de teatro, para quem é atriz aí, Laila, descobri esse, não sei se você conhece, um diretor polaco que chama, como é que chama ele? Deixa eu lembrar aqui. Esqueci. Grotowski é o nome dele. Ele, por exemplo, ele rechaça realmente qualquer tipo de técnica, e o trabalho que ele foi desenvolvendo dentro do teatro com os atores no canto e na relação com a voz era completamente na conexão com o corpo, que ele chama de corpo-voz, inclusive. Eu achei genial, porque ele fala várias coisas que eu falo e que eu venho trabalhando e eu não conhecia. Então eu achei incrível assim poder acessar, né, uma pessoa que trabalha já lá, né, porque ele é antigo, não lembro de que ano. Que bom! Então ele é conhecido, né, esse Grotowski. Como eu não sou do teatro, eu não conhecia. Eu acho que assim, né, a técnica ela não precisa ser rechaçada completamente, mas como utilizar, né, e fazendo também essa integração. Então não é a técnica pela técnica vai levar a gente para o tecnicismo que é só enrijecimento, né, simplesmente. Como que a gente trabalha essa nossa escuta interna, e essa nossa escuta interna ela acontece no respirar, na entrega, no silêncio, na contemplação. Então por isso eu quis começar esse ciclo, né, do estudo aqui com vocês do canto, do fluxo do cantar a partir da escuta, porque sem o silêncio, sem esse lugar tão potencial, que é de pura criação, que é o silêncio, nada é possível, nenhuma vida teria sido possível se não houvesse tido esse momento, né? Esse momento em que não há nada, é simplesmente a entrega. Então, por exemplo, né, dentro dessas 3 aulas eu vou propor alguns exercícios para vocês irem fazendo. É pouco tempo, né? Porque hoje é a primeira, amanhã é a segunda e depois já é a terceira aula. Mas se você conseguir fazer 3 vezes durante o seu dia um exercício breve, você já vai perceber que alguma coisa vai mudar. Normalmente a gente tem também uma pressa que é bem da sociedade moderna, que a gente quer tudo para ontem. A gente quer que a gente, né, consiga entender e transformar tudo em 2 segundos, em 2 palitos. E não é bem assim. Então a gente também trabalha soltar as expectativas e se colocar mais nesse lugar de observador e observadora de si, tá? Que é esse silêncio, que é essa escuta. Lembra que a escuta não tem julgamento. Então, se você estiver lá, mas eu estou respirando tudo errado, mas eu não estou conseguindo levar para a barriga, meu Deus, mas eu estou sentindo um monte de tensão, pronto, né? Já saiu da escuta, tá bom? Então, estejam atentos a isso, e a gente também aprendeu a ser muito duros, né, com a gente mesma. Eu até hoje ainda me percebo várias vezes sendo muito dura comigo mesma também. Então é um exercício da gente ir para a nossa generosidade. Se a gente não puder ser generosos e generosas conosco, a gente não vai conseguir ser com ninguém. Se a gente não puder ser amorosas com a gente não vai poder ser amorosa com ninguém. E se eu canto ou eu falo desse lugar de dureza, a única coisa que eu vou manifestar no mundo é dureza.
Então, a gente tá nesse lugar amoroso, generoso, é um bem que a gente faz pra gente, pro mundo e pro universo. O Grotowski trabalha exatamente com teatro essencial, onde o ator cria a partir desse estado de nada. Pois é, eu achei muito incrível, muito, muito mesmo. Eu quero estudar ele mais. E aí, um estudo, então, que a gente vai fazer de hoje para amanhã, que a gente vai fazer agora juntos. Então, presta atenção, a gente fez primeiro uma escuta da nossa respiração para a gente perceber como que é para a gente trazer a nossa atenção para algo que está dentro de nós, que é a nossa respiração. Depois a gente trouxe a nossa atenção para o nosso corpo, percebendo como está o nosso corpo, porque a gente pergunta o tempo todo para todo mundo, né? E como você tá e tudo. E a gente se pergunta, a gente se escuta, né? Então é um breve exercício para a gente trazer essa nossa atenção para o nosso estado. E aí agora um último exercício que vai ser, a gente vai fechar os olhos novamente e aí é esse exercício que eu quero que vocês pratiquem de hoje para amanhã, tá? A gente vai fechar os olhos. Sempre que a gente fechar os olhos, a gente vai automaticamente aprofundar a nossa respiração. No que a gente aprofunda a nossa respiração, automaticamente a gente já está mais com a gente, na nossa presença, no nosso corpo. A gente consegue sentir o nosso corpo melhor. E aí agora a gente vai acionar a sabedoria do nosso corpo e na escuta silenciosa a gente vai deixar que uma mão ou as duas mãos vão para algum lugar no nosso corpo. Não é pela mente, tá, gente? Não é a mente que vai dizer, é o corpo. Então, simplesmente respira, traz atenção para a respiração. Quando vier um pensamento, deixa o pensamento ir embora. E a sua mão, em um momento, ela vai se mover sozinha, sem que você perceba, e ela vai para algum lugar no seu corpo. E aí fica com as mãos nesse lugar e sente a pulsação nesse lugar e sente o som da respiração a partir do toque. E aí, com as mãos nesse lugar onde você colocou, a gente vai fazer um som interno, que é um som de M. Com os lábios fechados mesmo. E pode relaxar. Percebe como ficou, qual que foi a sensação de sentir o som vibrando em você. E por último, a gente vai fazer mais um exercício que é se escutar, escutar o nosso próprio som. Para isso, a gente vai fazer a mão assim no formato de concha. A gente vai trazer aqui para pertinho, ó, o dedo indicador fica ali atrás da orelha, com um espaço aqui, né? A gente sobe um pouquinho a mão e a gente vai fazer esse som de M de novo. E aí a gente pode
pode explorar esse som de M passeando com ele. De frequências mais no grave, indo para o médio, depois para o agudo. Não precisa saber o que é nesse momento, tá? O que é grave, o que é médio, o que é agudo. Só deixa o som passear por diferentes frequências. E aí, esse exercício eu também quero que vocês façam de hoje para amanhã, que é esse ato de você escutar bem de pertinho esse som, tá? O som da sua voz, tá bom? E se, por exemplo, você sentir que você está numa frequência só, não tem problema. Deixa simplesmente sair da forma que sair, não traz o julgamento, fica na escuta, tá? Fica sempre na escuta e no relaxamento. Então, vocês só vão fazer esse exercício depois de minimamente estarem em conexão com o corpo de vocês. Não vão fazer estando agitados e não nesse estado de presença, tá? É bem importante trazer primeiro esse estado e depois trazer esse exercício com o som, tá bom? Ah, que bom, que maravilhoso, fico feliz, Preto. Então é isso, gente, por hoje. Eu agradeço muito, muito a presença de cada um, de cada uma aqui. E amanhã a gente se encontra de novo. Fiquem com esse estudo, espero que vocês tenham anotado. Quem está lá no grupo, né, eu vou relembrar lá no grupo os exercícios. Quem não estiver no meu grupo de WhatsApp e quiser entrar, me manda um direct aqui pelo Instagram, que eu mando o link, tá bom? No grupo eu vou fazer esse trabalho de acompanhamento nesses 3 dias, vou abrir para perguntas e o vídeo vai ficar também disponível para quem está no grupo, tá certo? De nada, amores. Foi um prazer, muito bom estar com um monte de amigo e amiga de diferentes lugares também aqui presentes. Estou super feliz. Tá bom? Um beijo grande para vocês. A gente se encontra amanhã às 19 horas. Ai, que bom, Vanessa. Gratidão, gratidão, amores. Beijos. Agora é lembrar como que encerra isso. Achei. Que bom!